Boa tarde a todos. Meu nome é Carla Ruiz de Castilla, da organização Esperantra, coordenadora da União Latino-Americana contra o Câncer de Pulmão. Hoje quero cumprimentar a toda a organização Respirando com Valor do México, a Fundação de Pacientes com Câncer de Pulmão da Argentina, a Oncoguia do Brasil, a Fundação Simón de Colômbia, a Nasovi da Costa Rica, a Fundação Héroes de Esperança de Guatemala, a Aliança de Pacientes do Uruguai, a SONAPAC de Panamá, ao Fórum Nacional de Câncer do Chile, a Oncolub de Chile e a FUPEC e a Esperantra, organizações fundadoras dessa União Latino-Americana contra o câncer de pulmão, que tem como objetivo melhorar a abordagem do câncer de pulmão na nossa região. Hoje temos uma programação muito especial, é o papel da equipe multidisciplinária na detecção e no processo de rastreamento do câncer de pulmão. Podemos ver a agenda aqui. Teremos primeiro o Dr. Matthew Peters, da Austrália. Ele falará sobre as boas práticas no mundo e o papel da equipe multidisciplinária na detecção precoce e no processo de rastreamento de câncer de pulmão. O Dr. Botelho, desde Costa Rica, que é o tema de rentabilidade diagnóstica. Depois teremos o Dr. Juan Wisniewski, desde os Estados Unidos, e o tema é disparidade no cuidado e resultados dos pacientes com câncer do pulmão. E, finalmente, ao Dr. José Fabián Martínez Herrera, desde o México, que tratará sobre o impacto do diagnóstico precoce e as novas tecnologias e o tabaco. Gostaria de apresentar ao Dr. Matthew Peters. Podemos ver a biografia dele. O Dr. Matthew Peters está conosco desde a Austrália, é professor de medicina respiratória em Macquarie University Hospital e também chefe de medicina respiratória em Concord Hospital. Recebeu o prêmio Thoracic Society of Australia and New Zealand Young Investigator em 1990 e foi ganhador da bolsa itinerante Allen and Humphreys. O Dr. Peters teve grandes contribuições na área de controle de tabaco e melhora do atendimento aos pacientes com câncer de pulmão. Preside uma organização global que é a Coalização Global contra o Câncer de Pulmão e foi fundamental na criação da rede de câncer de pulmão Kelly Johnson. Também apoiou o estabelecimento do Fórum de Enfermeiras de Câncer de Pulmão da Austrália e Nova Zelândia. Hoje ele está falando conosco, são 7 da manhã do 16 de outubro, ele está um dia adiantado e eu gostaria de agradecer muito pela sua presença, porque sabemos que é muito cedo ali na Austrália. Seja bem-vindo, Dr. Peters. Muito obrigado por estar conosco. Muy buenos días. Bom dia. Mil desculpas pelo meu look hoje de manhã. Por favor, Carla, se pudesse colocar os slides para apresentar um pouco a história da coalizão global contra o câncer do pulmão, para que vocês possam entender um pouco onde estamos. Começamos com os slides, se aqui vocês os têm. Caso contrário, apenas conversaremos. Antes, para quem está conosco, vocês podem ver que tem um canal de interpretação em espanhol e em português. Da Global Lung Cancer Coalition, ou a Coalição Mundial contra o Câncer, começou há 20 anos com o objetivo... Desculpe, acho que estamos no último slide. Ok. Poderíamos voltar ao slide? Começamos no ano 2001. Ok, um momento. Vamos trocar o slide. A realidade é que é um tema muito importante na América Latina. Há 100 anos, quase não existia o câncer de pulmão. O câncer de pulmão era extremamente raro antes que o tabagismo fosse comum. Depois, acabou virando um dos grandes problemas do tabagismo.
país, no meu próprio país, en América del Norte, na América do Norte, en algunas partes de Europa del em algumas oeste, partes da Europa occidental, Europa Ocidental, bajaron casos de enfermedad, pero siguió prevalente. reduziram-se os casos Y de en esta doença, serie mas de a doença países de continuou ingresos bajos y presente, e medios, nessa série de incluso países en com toda baixos América recursos Latina em toda a América y Latina también e en países de também em Europa del países da Este. Europa do Leste, Nosotros empezamos nós primero começamos como uma centrada en organização Europa y Norteamérica, focada na Europa e na América do Norte. pero desde el principio Mas desde o começo reconocimos reconhecemos que necesitábamos tener una precisávamos ter uma presencia presença global global si se realmente realmente queríamos queríamos ser efetivos. Disculpen, yo no estoy controlando Desculpem, la não estou diapositiva. controlando os Vamos a la slides. siguiente. Seguinte slide, por favor. Pasemos a la siguiente diapositiva porque ya hemos hablado de la que está en pantalla. Empezamos con la idea Começamos com a de ideia que el de control que del o tabaco, controle ao que sin duda tabagismo, que sem ha dúvida formado parte de mi vida formou parte da minha y es vida muy e é importante, muito importante, pero su control mas no seu era controle não era suficiente suficiente para para abordar abordar o o problema problema do do câncer câncer de pulmão. Los gobiernos de Os todo el mundo governos creían do que se todo podían mundo acreditavam controlar que el se tabaco podiam lo más controlar o posible, tabaco o máximo possível. se solucionaría el problema del cáncer Solucionaria de um pulmón, pero problema do nosotros câncer de pensamos pulmão, que mas en nós realidad el achamos que, problema na era verdade, o mucho más grande. problema era muito Los mais pacientes profundo. con Os cáncer de pacientes com pulmón câncer de necesitaban pulmão tener tantos recursos precisavam y gerar tanto soporte recursos e como tanto cualquier suporte como otro qualquer paciente outro con cualquier otro paciente com tipo de qualquer outro tipo cáncer de câncer y como con cualquier otra enfermedad e similar com con el mismo qualquer outra impacto en la persona. doença que tivesse o mesmo impacto na También pessoa. era una época Também era uma en que había época em bastante que estigma existia y culpa muito asociados al estigma, muito cáncer de pulmón. preconceito, muita culpa relacionada ao câncer de pulmão. Probablemente ustedes hayan Provavelmente visto o vocês experimentado tenham esto. visto ou experimentado Decían, bueno, isso, te tienes cáncer de diziam, bom, pulmón, eres você un tem tonto, câncer lo de has pasado pulmão, você é um fumando, ¿qué te tolo, você sorprendes? viveu fumando, porque está surpreso. Así que sentimos que Então teníamos que sentimos que trabajar tínhamos que muy duro para trabalhar superar el muito estigma. para superar esse Y luego preconceito. pensamos, E bueno, logo pensamos, sí, bom, podríamos sim, deshacernos del poderíamos estigma, nos pero ¿y desfazer luego qué? desse preconceito, mas e depois? Nosotros creemos Nós firmemente acreditamos que nadie en el firmemente mundo que se ninguém merece no el cáncer mundo de pulmón. merece o câncer de Y en pulmão. segundo lugar, E em no segundo basta con lugar, não é enfocarse en el estigma suficiente sin com hacer otras acabar com esse cosas para preconceito mejorar sem los fazer outras resultados del coisas para cáncer de melhorar pulmón. os resultados do câncer de Siguiente pulmão. diapositiva. Seguinte slide, por favor. Así que nos Então, ocupamos de la nós concientización, ocupamos de a reducir las conscientização de desventajas, de reduzir as aumentar el desvantagens, de conocimiento, aumentar o comprensión conhecimento y de e a generar y compreensão, de gerar difundirlo, e difundi-lo, además de proporcionar além de información proporcionar impresa y informação ahora en la web y en impressa las e redes agora nos sociales, ya que las sites e cosas nas han redes cambiado sociais, porque os tempos de años. mudaram. Aquí en pantalla pueden Aqui ver na a tela nuestros podem miembros. ver os Hemos nossos tratado de membros. crecer orgánicamente, Tentamos crescer añadir un par de organicamente, miembros cada año acrescentar um par de y membros ahora cada ano. realmente E nos agora hemos realmente extendido nos en todas espalhamos em partes, todas excepto partes, partes de Asia, com y nos exceção de gustaría algumas tener partes una da mayor Ásia, e gostaríamos de presencia ter maior allí presença también. ali também. También tenemos Também miembros en temos América membros Central, na América ahora Central, tenemos un agora temos maravilloso um miembro en maravilhoso Perú, membro no miembros en Peru, Argentina, membros na Brasil, Argentina, no y Brasil, nuestra segunda e a nossa organización en segunda Brasil organização no tenemos Brasil, miembros de temos México, membros do México, 2 miembros de 2 España membros da Espanha y un miembro de Portugal. e um membro no Portugal. Todos ellos han Todos proporcionado eles una visión proporcionaram muy uma visão importante muito del importante do problema problema de de câncer pulmón de pulmão, que no que não tendríamos sin teríamos ellos y sem sus eles e sem as contribuciones. suas contribuições.
Para os membros, buscamos ativamente organizações membros. E o nível de exigência não é alto. Queremos organizações que sejam focadas nos pacientes e que trabalhem bastante no câncer de pulmão. Buscamos ativamente membros em áreas onde não temos membros. Queremos ter um alcance mais amplo. As nossas organizações membros brindamos informação e capacitação para eles e para seu pessoal. Tentamos criar recursos, financiamos uma série de estudos comparativos internacionais que ajudaram a nossos membros a fazer lobby, exercer pressão sobre seus próprios governos, e também temos a oportunidade de compartilhar as coisas que funcionaram bem e aquelas que não funcionaram, para que as organizações possam ser efetivas no que decidirem fazer. Também geramos folhetos informativos. Estas são da época do Congresso Mundial sobre Câncer de Pulmão, em Seul. Geramos folhetos informativos em vários idiomas apropriados para a China, para a Coreia, para o Japão. Vamos ver algumas das atividades que realizamos. Realizamos pesquisas, questionários em diferentes países, como, por exemplo, na Austrália, no Canadá, Reino Unido e Estados Unidos. Aqui podemos ver que antes todos acreditavam que o paciente deveria ter um papel ativo, mas não em todas as partes. Também descobrimos, através desses estudos internacionais, que o preconceito não era um problema em todas as partes. Por exemplo, no Japão não era um problema, e nós percebemos que nos países onde o tabagismo é muito comum e se reduziu drasticamente, se alguém desenvolvia um câncer de pulmão, ia estar associado, ou seja, se todo mundo fuma e se você tem câncer de pulmão, você teve má sorte. Se só uma pequena quantidade de pessoas fumam e você tem câncer de pulmão, você é um tolo. Mas tivemos que ter muito cuidado e não falar muito sobre o preconceito no Japão, porque não era um problema lá e não queríamos criá-lo. Fizemos uma pesquisa e aqui a Austrália foi a grande campeã no tema de preconceito. Fizemos a seguinte pergunta: sente menos simpatia com as pessoas com câncer de pulmão em relação a pessoas com outro tipo de câncer? E no meu país, superando o Brasil, o 30% das pessoas disseram que sentiam menos simpatia pelos pacientes com câncer de pulmão que por outros pacientes. Aqui na tela vocês podem ver as organizações que tínhamos naquele momento. Argentina, um país muito conhecido pelo seu espírito generoso, não tinha a mesma frequência de atitudes negativas. Criamos o Atlas Mundial de Câncer de Pulmão. Podem ter acesso pelo site da Coalizão Global de Câncer de Pulmão e podem dar clique em todos os países e obter as características chaves do câncer de pulmão nesses países, a fim de facilitar as comparações internacionais, o que é realmente muito útil para nossas organizações membros. Não traduzimos isso, mas nos esforçamos muito em criar documentos que permitam às organizações membros apresentar um case de negócio ao governo e a outros responsáveis pela tomada de decisão para implementar programas nacionais de rastreamento do câncer de pulmão. As duas coisas que podemos fazer para prevenir o câncer de pulmão no futuro é fazer tudo possível para reduzir o tabagismo, mas também diagnosticar o câncer de pulmão
de forma precoce, em uma fase em que seja possível uma intervenção curativa e simples, em lugar de que as pessoas cheguem com uma doença muito avançada. Essa informação está disponível desde o site e é facilitada para todas as organizações e os grupos de pressão para seus governos para que tenham um programa de detecção de câncer adequado e bem financiado no seu país. Aqui vemos uma série de coisas que estamos fazendo agora mesmo. Estamos estudando pesquisas de pacientes, vendo o tema de como se enfrenta o câncer de pulmão, os projetos de rastreamento, fizemos uma série de questionários que demonstram claramente que as atividades de pesquisa de câncer de pulmão são menores que as dos outros cânceres. Fizemos pesquisa sobre a experiência dos pacientes e também sobre o tema de COVID nos nossos pacientes e organizações membros. Vamos fazer uma pesquisa perguntando sobre a facilidade com que os nossos pacientes têm acesso à vacina contra a COVID. Aproveito para dizer que qualquer um que não estiver vacinado e tem a possibilidade de fazê-lo, deveria fazê-lo. Temos a intenção de atualizar todos os nossos folhetos informativos e as suas traduções. Isso deve estar atualizado. Durante vários anos, temos um prêmio local de jornalismo e também estamos contemplando a possibilidade de conceder um prêmio da Coalizão Global Câncer de Pulmão a qualquer pessoa que não seja jornalista, mas que tenha contribuído significativamente para melhorar a situação de pessoas que tenham ou que possam ter câncer de pulmão. Gostaria de comentar que essa viagem tem sido muito interessante esses últimos 20 anos. Esperamos ter reunido várias organizações, esperamos tê-las educado e temos a intenção de continuar fortalecendo o trabalho das organizações internacionalmente para que possam fazer o que quiserem fazer da melhor forma e assim se obtenham melhores resultados para as pessoas que têm ou possam ter câncer de pulmão. Há um longo caminho por diante e quero agradecer a todos pela sua atenção. Muito obrigada, Dr. Peters, por compartilhar todo esse conhecimento com o grupo de organizações. Acreditamos sempre que é muito importante ver essas boas práticas e não reinventá-las, mas ver o que está funcionando e esses bons exemplos de associações, de poder fazer nascer as coisas que depois vão gerar mudanças no mundo. A Coalizão Global de Câncer de Pulmão tem projetos muito interessantes em todo o mundo e acredito que estão fazendo a diferença para que os nossos países, as coisas possam melhorar. Agora eu gostaria de convidar ao Dr. Juan Antonio Botero. O Dr. Sakur fala desde Costa Rica. Ele estudou o doutorado em Medicina Geral na Universidade de Costa Rica, é especialista em Medicina Interna, especialidade em Pneumologia e Doenças Respiratórias e especialista em Pneumologia intervencionista pela Universidade de Barcelona e médico certificado, especialista em pneumologia e membro da Sociedade Europeia de Pneumologia desde 2013. Doutor Botero, seja bem-vindo. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo de onde estiverem neste momento. Quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui com vocês. Preciso apenas de um segundo para poder compartilhar a minha tela. Estão me ouvindo bem? Conseguem ver a minha tela? Doutor, conseguimos ouvi-lo?
Ahora estamos bien, ¿verdad? Agora sim? Sí, doctor. Sim, doutor. Hola, buenas. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Sim, conseguem ver a minha tela? Correcto, doctor. Se ve la pantalla. Sim, doutor, conseguimos ver Perfecto, y me escuchan. Bueno, e me ouvem. básicamente lo que me Bom, pidieron que revisáramos el basicamente, día o de que hoy, me que la pediram verdad me apresentar parece muy hoje, importante e que eu desde acho el punto realmente de muito vista de los importante do ponto pacientes, de vista dos personas que están en pacientes contacto e con das ellos, pessoas que estão em es la contato rentabilidad com os diagnóstica que pacientes, tenemos con é a respecto a diferentes rentabilidade pruebas. diagnóstica que temos Yo em les voy a relação hablar a diferentes principalmente provas e de lo que exames. hacemos nosotros aquí Vou en falar Costa um pouco Rica. sobre o que Tenemos fazemos aqui na Costa centro de Rica. intervencionismo Temos um pulmonar, lo que centro hacemos son de pruebas intervencionismo mínimamente pulmonar e o que fazemos invasivas, são ¿ok? Y tenemos exames minimamente especialidad en una gran invasivos. mayoría de opciones que hay E dentro temos del a grande diagnóstico. maioria de Quiero opções que compartírselas. existem Intenté no hacerlo ponto de de una vista manera sencilla diagnóstico. para que sea, digamos, Gostaria de entendible compartilhar com para todos vocês de uma nosotros forma muito y lo vamos simples a hacer con algunos e videos para que vamos ver puedan alguns entender un vídeos poco qué es lo para que que hacemos. possam entender ¿Por melhor o qué que le damos fazemos tanto no dia a énfasis dia. al Por que cáncer damos de pulmón? tanto Pues ênfase ao probablemente câncer de como pulmão? todos ustedes, Porque, como vocês já pues el cáncer sabem, de é o pulmón sigue siendo la principal, enfermedad que genera a mayor principal mortalidad doença que asociada gera al cáncer maior del mundo, aunque mortalidade en Latinoamérica associada tenemos muchísima ao variabilidad de câncer. incidencia, pues aún Apesar que esos na América números Latina siguen muy temos variables, uma sigue grande estando entre los primeros variabilidade, lugares en mas mortalidad. câncer de pulmão Es un continua cáncer nos que primeiros llama mucho la lugares. Então, é um atención câncer que chama y es muita un tipo de tumor atenção, que ha porque é um cuyo tipo de tratamiento tumor ha cujo cambiado de manera tratamento tem mudado significativa en los últimos significativamente años. nos últimos Tenemos toda la anos. parte Não vou terapéutica, começar a falar de toda a parte la terapêutica, gente de oncología as pessoas de abordará este tema, oncologia pero vão quiero abordar esse utilizar esta tema, mas eu imagen quero utilizar essa precisamente por el cambio imagem. tan rápido que Imaginem hubo essa en mudança tão grande 2002. que tivemos, que em Básicamente lo que 2002, necesitaba un patólogo basicamente o que um necesitaba patologista un precisava, o que um oncologista tratamiento para saber precisava para si el definir tumor um era de tratamento células era pequeñas o somente células saber grandes. se En era realidad, um tumor de células hace tan pequenas solo ou células não 20 tão años pequenas, no porque había há 20 opciones anos diferentes de não tratamiento para eso. havia opções Vean diferentes entonces, de esto es una tratamento. imagen que Então, vejam, es essa é aplicable uma para muchos imagem que é países de aplicável para Latinoamérica en vários este países da momento. América Latina Son atualmente. todas las E são diferentes todas as opciones de diferentes tratamiento que opções de tiene un tratamento que paciente tem um según su paciente perfil segundo molecular. o Y seu esto perfil está hecho molecular. específicamente Isso para está algunos países de Latinoamérica porque en específico algunos para países alguns de países da Europa América Latina, porque em y alguns Asia países da Europa e existen Ásia existem, al menos 10 inclusive, opciones pelo menos 10 de opções tratamiento de tratamento específico. Entonces, específico. ¿por qué es importante esto Então, para por un que é pulmonólogo? importante isso Porque el para patólogo os va a necesitar pneumologistas? mayor Porque o cantidad de patologista vai material precisar para maior poder hacer un quantidade de estudio, material para para fazer poder um evaluar las exame, para mutaciones poder BR, fazer o identificar estudo e ver as RAF, mutações de NTR, Ross, y BRAF, poder hacer medicamentos. NTRK, MET e poder Entonces, fazer as medições. el patólogo nos pide más Então, um material, el patologista oncólogo nos pede necesita mais esos resultados material, o para oncologista definir el precisa tratamiento para sus desses pacientes. resultados para poder definir o Y melhor tratamento para seus pacientes. Então, nós temos que atuar para obter a melhor quantidade e qualidade de material. Um dado muito importante para lembrar é a porcentagem de sobrevida que tem os pacientes de acordo com a fase em que é feito o diagnóstico. Por isso que os diagnósticos mais precoces são significativamente importantes, porque melhoram a probabilidade de sobrevida do paciente. Mas o problema que temos atualmente é que os diagnósticos precoces são localizados aproximadamente correspondem a 15% dos pacientes. E por que é importante essa parte diagnóstico? Porque quanto mais precoce for feito o diagnóstico, muito melhor é a sobrevida do paciente. Quanto mais tarde foi feito o diagnóstico, pior é o diagnóstico do ponto de vista de sobrevida. Então, para um paciente com estágio 1, a sobrevida é de 90%, tem uma grande probabilidade de cura e sobrevida, enquanto para um paciente em estágio 4, a sobrevida é de 18%. Como nós fazemos esse diagnóstico? Esses gráficos, acho que são bastante ilustrativos, esse é o pulmão, e quando nós temos lesões que estão localizadas na via aérea central, ou seja, que nos permitem chegar através da... O que fazemos é a broncoscopia, e o que fazemos é entrar com um dispositivo, que é um broncoscópio flexível, que é como se fosse um tubinho com uma câmera, e entramos através do nariz ou da boca e vamos até o pulmão. Aqui vou compartilhar essa imagem, que é basicamente como se vê uma vez que já estamos dentro da via aérea do paciente. Essas são as cordas vocais. Depois de passar as cordas vocais, temos a traqueia,
broncoscopia. Essa é uma broncoscopia feita por um dos residentes, por isso é que não temos uma imagem tão boa. Mas vejam como, quando encontramos a lesão dessas características, realmente a probabilidade diagnóstico, o diagnóstico fazemos com pinças ou com agulha. Isso nos dá uma rentabilidade diagnóstica que varia entre 90% e 95%. Então, essas lesões, do ponto de vista técnico, são relativamente fáceis de diagnosticar. E esses tumores, lamentavelmente, quase sempre correspondem a tumores avançados. O que acontece quando a lesão é muito mais periférica e temos alguns gânglios nessa parte central? Esses gânglios nos falam de uma doença que já não está localizada, mas que se diz que é uma doença que está estendendo-se à área de gânglios, principalmente. A alternativa de usar agulhas para entrar nesses gânglios. Em alguns países da América Latina, isso pode ser feito com broncoscópio nas cegas, ou seja, vemos o TAC, e depois de ver o TAC, fazemos uma função aqui. O problema de fazer dessa forma é que a rentabilidade diagnóstica cai de forma significativa, aproximadamente a 30%, dependendo do gânglio e a localização que estamos. Por outro lado, nosso país e muitos países da América Latina têm esse dispositivo que se chama ultrassom endobronquial linear, que o que me permite é, estando na árvore bronquial do paciente, entrar no gânglio, e aqui vemos a agulha como entra no gânglio. Quando fazemos isso, a rentabilidade diagnóstica aumenta por cima do 80%. Então, temos uma muito boa possibilidade de fazer um diagnóstico. Isso é como realmente se vê ao vivo. O que fazemos é mover a agulha dentro da lesão. Essa seria a lesão aqui. E retiramos esse material para, através da sucção, vejam aqui, estamos dentro do pulmão do paciente, isso com ultrassom. Isso melhora a rentabilidade diagnóstica significativamente e nos permite fazer diagnósticos que vão até a parte molecular. Esse é o tecido que obtemos em algumas ocasiões. Podemos fazer esse bloco celular, que é um coágulo, ou essa imagem que temos aqui, que são como esse tecido que parece uma lombriguinha. É o tecido ganglionar cheio de material que pode ser adequado para estudos histológicos, que são os estudos básicos, ou para fazer estudos moleculares, inclusive, também, se for necessário. Isso é tudo que fazemos. Quando retiramos a amostra, pode ser dividida, retirada, para estudos histológicos, estudos moleculares, e também podemos fazer algumas amostras para cultivos da parte molecular, e também se que há uma suspeita de outras doenças que não são câncer de pulmão, mas que têm os gânglios aumentados. Outra das opções, desde o ponto de vista diagnóstico, é quando temos líquido no espaço pulmonar, e esse líquido, que se chama derrame pleural, nos permite, em primeiro lugar, é um ultrassom transtorácico. O paciente está aqui sentado e o que nós estamos fazendo é colocando uma sonda nas costas do paciente. Isso aqui é o diafragma, isso aqui que estou marcando o pulmão. E esse espaço escuro aqui no meio é o que se conhece como líquido pleural. E aqui vemos como o pulmão se mexe e como o líquido, vemos algumas bolhas aqui no líquido, e nós podemos entrar aqui com uma agulha novamente e tirar uma amostra. Essa amostra nos permite fazer um estudo histológico ou um bloco celular que nos dará informação no sentido. Às vezes não encontramos líquidos, mas encontramos essas partes mais grossas na pleura. A pleura geralmente mede 1 milímetro, essa pleura mede 2 centímetros. Então, essa pleura nos permite entrar com agulhas, novamente tirar amostras, tanto essas como essas, dessas pequenas lesões que estão nesse nível. A rentabilidade diagnóstica dessas amostras, quando fazemos em tempo real, e vendo ultrassom, é por cima de 97%. Então, realmente é uma boa opção.
E às vezes encontramos essas lesões, esse ultrassom real, onde temos o diafragma nessa área. Essa é uma pequena lesão que está descansando sobre o diafragma. Isso que vem aqui é o pulmão. E nós entramos aqui com uma agulha e tiramos uma amostra dessa lesão, obtendo uma rentabilidade de 90%. Quando não podemos ver as lesões por ultrassom, porque são muito pequenas ou porque são localizadas em partes que não são ótimas, não permitem, o que fazemos é colocar o nosso paciente de lado, fazemos um pequeno orifício que mede 7 milímetros no tórax, algo muito pequeno, e passamos esse equipamento que tem aqui na mão, que é um pleuroscópio. Esse pleuroscópio me permite, nessa tela, ver imagens do procedimento que estamos fazendo. E nesse procedimento, o paciente está apenas sedado, ele está respirando espontaneamente. Fazemos algo que se chama um bloqueio regional, ou seja, anestesiamos só essa parte e tiramos a amostra que precisamos. Esse aqui é um vídeo de como se vê. Esse aqui é o espaço pleural, essa aqui é a pinça. Podem ver aqui o reflexo que temos na tela. Aqui está nosso paciente deitado e aqui estamos nós fazendo o procedimento. É o que vemos na imagem. E aqui o que estamos fazendo é tirando com essa pinça uma amostra desse tecido. Isso é um aumento de 5 vezes. Então, essa amostra mede apenas 1 centímetro. Aqui estamos vendo a cavidade torácica por dentro. Estamos tirando essa amostra, que é suficiente para todos os estudos que precisamos fazer. Essas lesões que viram em algum momento têm relação com uma presença de doença tumoral, e a rentabilidade desses procedimentos é por cima do 95%. Essas são uma pleura muito mais afetada, onde vemos que a biópsia é relativamente simples. Isso aqui é um vídeo de uma pleura que tem umas mudanças muito sutis. Aqui estamos revisando neste momento. Esses são todos os procedimentos que eu apresentei hoje. São procedimentos que fazemos de forma ambulatória. O paciente chega de manhã, realiza o procedimento, fica em observação por um período de menos de 2 horas e depois pode ir para casa. E a última, ou último tipo de biópsia que vamos falar é a biópsia para o nódulo pulmonar periférica. O nódulo pulmonar periférico são as lesões menores de 3 centímetros e que são o que nos permitiria fazer um diagnóstico precoce em relação ao câncer de pulmão. Então, temos os broncoscópios regulares, temos broncoscópios que são muito menores, que nos permitem chegar muito mais longe dentro do pulmão. E essas imagens que eu coloco aqui são de fluoroscopia. A fluoroscopia é um tipo de raio-x de forma contínua que podemos utilizar quando estamos fazendo a broncoscopia para localizar onde está o nódulo e poder ver onde vai a pinça. E esse outro equipamento que temos aqui é o que se chama ultrassom linear, que me permite localizar quando eu não posso ver visualmente a lesão, ver através do ultrassom e tirar biópsias de boa rentabilidade. Aqui estamos falando de um 70% de probabilidade diagnóstica, mas muito melhor que a possibilidade de uma cirurgia aberta, que é um pouco mais cruel. Nesse mesmo procedimento, o que podemos fazer é usar essas sondas específicas de criobiópsia, que nos permite congelar parte significativa do nódulo e obter amostras de um tamanho significativamente maior. Como disse desde o começo, precisamos atualmente de maior quantidade de tecido para poder conseguir, com essa maior quantidade de tecido, maior quantidade de amostra para os nossos amigos, colegas patologistas. A outra alternativa para esses nódulos periféricos, que não fazemos nós no serviço de pneumologia, mas temos uma excelente relação com a equipe de raio-x, é a possibilidade de colocar esse paciente no TAC. Esta é uma imagem de tomografia. Essa imagem de tomografia que faz é que o radiologista entra e coloca uma agulhinha aqui
Isso também é feito de forma ambulatória. Isso aqui é uma agulha coaxial, ou seja, uma agulha oca por dentro, que me permite chegar até onde está a lesão. E depois eu passo a agulha, que tira a amostra. Isso me dá uma rentabilidade por cima de 85%. E o detalhe que não usamos muito é que existe a possibilidade que o pulmão seja atravessado pela agulha e pode gerar um pouco de incômodo para o paciente. Podemos controlar, se caso isso acontecer com os catéteres pequenos, mas gera uma sensação transitória de incômodo no paciente, então não usamos no dia a dia. Nessas últimos slides, vou mostrar para onde vai a tecnologia, o que será feito no futuro em relação a esses estudos. Esse é um estudo que é uma mistura, é um navegador eletromagnético. O navegador, o paciente está deitado sobre uma maca e essa maca funciona como se fosse um GPS. Então, essa maca nos diz onde, compara com o TAC e nos diz onde está a lesão. E o que nós fazemos é, com o broncoscópio, ir procurando a lesão e quando encontramos, estendemos essa pinça para retirar a amostra. Isso nos aumenta. Lembra que quando falamos no nódulo periférico, falamos de 70% de rentabilidade. Com isso, podemos aumentar para 80% em vários casos. E uma das novas alternativas que temos é quando a lesão está fora todos esses caminhos que vocês veem. Então, aqui tem que pensar que estamos no caminho, mas a lesão está fora do caminho. Então, o que fazemos é fazer um pequeno orifício nessa área, um pequeno orifício pelo que passamos depois de uma sonda, e essa sonda abre um pouquinho mais o espaço, de aproximadamente 5 milímetros. Depois passamos essa sonda, que nos permite retirar amostras, e passamos essa pinça que nos permite tirar amostras. Então, isso nos permitiria tirar amostras de nódulos que não têm contato com a árvore bronquial, pelo qual poderemos chegar dessa forma. Essa é uma tecnologia 2015, mas que ainda está em desenvolvimento atualmente. E provavelmente a maior novidade que temos atualmente é este dispositivo, ou pelo que eu sei, até o momento não está disponível ainda para a América Latina. Essa aqui é uma maca que tem um braço robótico e o pneumologista ou o endoscopista o que faz é mobilizar essa pinça através do nariz, da boca ou do bronco do paciente através de um joystick, como se fosse um controle de videogame. E vai chegando a regiões mais periféricas. O que muda em relação à broncoscopia normal? Bom, que evidentemente o robô não acaba encostando nas frentes do brônquio e pode se manter numa posição estável, o pulso dele não treme, então isso é uma tecnologia muito cara, mas do ponto de vista de rentabilidade diagnóstica, pode alcançar mais do 95%. Então, é uma alternativa a médio ou longo prazo que esperemos que esteja disponível para a maioria dos países da América Latina. E um detalhe importante é que, como em tempos de Covid, nós observamos, e quero convidar a todos os países da região, porque pelo menos em alguns lugares recebemos muitos feedbacks que diminuiu a quantidade de procedimentos, que estão fazendo cada vez menos pelo risco de contágio. E eu gostaria de transmitir que ainda em tempos de Covid, para muitos países que estão melhor
Em outros países ainda não tanto, nós encontramos alternativas factíveis e viáveis para continuar realizando os estudos endoscópicos. Essa é uma broncoscopia em paciente com COVID. O paciente tem como uma caixa plástica em cima, tem um espaço bem pequenininho, onde entra o broncoscópio, nós entramos na via respiratória, realizamos todo o procedimento com as máscaras e com o protetor facial, para evitar secreções, e de forma geral continuamos trabalhando assim. E não tivemos nenhum caso de contágio na nossa sala de endoscopia, que é essa que vocês estão vendo. Isso era o que eu tinha preparado para vocês e estou à disposição se vocês têm alguma consulta, alguma dúvida ou gostariam de conversar sobre algo. Muito obrigada, doutor Botelho, pela disposição. Neste caso, vamos fazer uma sessão e as perguntas e respostas estão programadas para o final do dia. Mas o doutor Botelho precisa pegar um voo, então não vai poder ficar até o final. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma consulta específica sobre essa apresentação, por favor, fiquem à vontade, podem erguer a mão para que possamos fazer a pergunta ao doutor. Estamos em duas plataformas, por isso que estou olhando para o lado. Tranquila. Doutor, sobre a rentabilidade diagnóstica das broncoscopias e de tudo que nos explicou, se tivéssemos que ter como uma política regional, que obviamente pudesse ser feita por nossos países nas condições econômicas que temos, qual seria essa que você sugeriria? Olha, deixa o ponto de vista de procedimentos, que é o que considera que pode ser feito na maioria dos países da região, provavelmente a broncoscopia flexível é uma boa alternativa. Vai nos dar, não teremos uma rentabilidade diagnóstica do 100%, porque há alguns casos, como que eu mostrei, que não são viáveis fazer dessa forma, mas estamos, desde Costa Rica, nós incentivamos para o crescimento de opções diagnósticas para toda a parte da América Central. Estamos fazendo alguns cursos para fortalecimento de técnicas de pneumologistas que em algum momento não tiveram oportunidade de ter acesso a essas alternativas. Então, acho que a broncoscopia flexível com pinça, ou talvez com agulha transbranquial, aumentaria muito, que seria a possibilidade de diagnóstico minimamente invasivo, que é o que realmente nós queremos, porque se um paciente não precisará de uma cirurgia dentro do seu tratamento, em ocasiões nos parece um pouco triste que um paciente tenha que passar por uma cirurgia para ter um diagnóstico e que digamos, olha, temos o seu diagnóstico, mas não podemos operá-lo. Então, é algo um pouco ambíguo. Então, um dos detalhes importantes, desde a perspectiva de grupos de pacientes, acho que é muito que exigir para conseguir padronizar, porque há países, bom, eu conheço a realidade um pouco da Argentina, do Peru, onde realmente não há uma homogeneidade desde o ponto de vista diagnóstico para os pacientes, ou seja, dependendo do sistema de saúde ao que pertence, vão ter opções muito diferentes e não sempre são as melhores. Então, eu acho que é importante informar-se com o que vocês estão fazendo. Imagine-se que todos, 90% dos pacientes que diagnosticamos, ou fazemos de forma ambulatória. Ou seja, esses pacientes chegam, hoje fizemos uma biópsia. Eu tinha que sair e ir para outro lugar e falaram, olha, tem um paciente aqui. Eu falei, bom, isso fazemos em 15 minutos e realmente o procedimento é feito rápido, temos um bom material, o paciente vai embora, não tem que ter complicações, não precisa ficar internado. Eu acho que com uma boa formação podemos conseguir isso de uma forma adequada. Então, eu acho que é muito importante informar-se, sempre falamos isso com os pacientes, dizer, olha, essas são as opções que há, estes são os riscos que há, minha recomendação é essa, mas a decisão sempre
é sua, é sempre do paciente. De acuerdo, doctor. Muy Está bem, importante, doutor, entonces, que muito los importante que os pacientes cada vez mais seamos sejamos activos, ativos, participativos, que nos que no informemos e que não únicamente olhemos lo que pasa en somente nuestro sistema o de que salud acontece no o en nosso nuestro sistema de país, saúde ou no sino dar nosso una mirada país, un mas poco também a nivel regional, a olhar nivel o que está global, para ver acontecendo na qué es lo que es região más para ver indicado aquilo para que é el mais estadio del indicado para o paciente, estágio do para lo que esté paciente requiriendo. e para o que ele Muy precisa. importante, É creo, muito importante também mensaje, essa ¿no? mensagem, esa ponencia sobre la essa rentabilidad apresentação diagnóstica, sobre a porque son temas rentabilidade que realmente no diagnóstica, se porque são tratan, temas que en realmente general, não se pues, tratam entre las organizaciones de geralmente entre as pacientes. organizações de Doctor Botero, pacientes. súper Doutor Batero, agradecida muito sobre, obrigada sobre la ponencia que ha pela sua tenido. apresentação, Muchísimas gracias por muito estar con obrigada por nosotros. estar aqui Creemos siempre conosco. que el sistema de Acreditamos salud sempre de que Costa o Rica es uno de sistema de los saúde de más Costa Rica é um dos admirables, ¿no? mais admiráveis da Tiene região, mucho acceso, que porque dá puede muito responder acesso, pode responder realmente aquilo que os y pacientes tenerlo aquí precisam. ha sido realmente E un tê-lo honor. aqui Muchísimas conosco gracias realmente tem sido uma honra. Muito obrigada por compartilhar conosco. Muito obrigada pelo convite e, bom, estou aqui à disposição no que puder ajudar, contem comigo. Obrigada, Ahora, doutor. le damos la bienvenida Agora al damos Juan as boas-vindas Wisniewski. No sé ao si Dr. podemos Juan ver, por favor, Wisniewski. la biografía del Podemos doctor. ver a El biografia do se conecta doutor. desde los Estados O Unidos. doutor Él es falará desde os Estados neumólogo y Unidos. Ele é epidemiólogo pneumologista e Su investigación se epidemiologista centra en clínico, asma, la epidemiología cuja del cáncer y pesquisa la está investigación focada no aplicada. asma e na Ha epidemiologia do publicado varios câncer. manuscritos de datos que Publicou colaboran vários y escritos de abordan dados que cuestiones abordam relacionadas questões al relacionadas com diagnóstico, diagnóstico, tratamento en e as la disparidades atención, no los resultados de los atendimento e nos pacientes con cáncer resultados de pulmón. dos pacientes com También câncer ha de pulmão. participado en varios Também estudios de participou pacientes em vários hospitalizados estudos de en pacientes ambulatorios y hospitalizados, médicos que evalúan ambulatórios e el médicos tratamiento y los que resultados de avaliam los o pacientes tratamento con e os asma resultados en el dos centro de la pacientes ciudad. com asma Les recuerdo, no por centro favor, da los que se están cidade. conectando en el Zoom, que Gostaria hay de 3 lembrar que canales vocês en têm 3 idiomas. Pueden canais conectarse em en idiomas, inglés, podem ouvir a en apresentação em español, português, en em espanhol ou em inglés, Y bueno, de acordo bienvenido, ao seu doctor idioma. Wisniewski. Bom, Gracias por seja bem-vindo, Dr. Wisniewski. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado, boa tarde. Poderiam colocar os slides, por favor? Acho que os slides estão com vocês. Están compartiendo en Zoom. Ya. Ahí está. Gracias, doctor. Obrigado, doutor. Obrigado por estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu vou falar um pouco sobre o rastreamento do câncer de pulmão e as disparidades no acesso. Lamentavelmente, vemos as diferenças em relação à mortalidade no câncer de pulmão. Particularmente, os grupos afro-americanos têm uma maior taxa de mortalidade em relação aos brancos. Isso é devido, uma das razões é que há maior incidência de câncer de pulmão nesses grupos raciais. E como vocês sabem, no mundo, a maior causa de câncer de pulmão, mais de 95% dos casos está causado pelo tabagismo, e uma das diferenças é em relação às diferenças nos padrões de tabagismo, especialmente nos homens afro-americanos que têm maiores taxas de tabagismo em relação a outros. Mas também houve estudos que demonstraram que não somente o consumo de tabaco, mas também parece como se alguns grupos raciais têm diferentes suscetibilidades ao tabagismo. Se concentra no painel esquerdo da sua tela, com fumantes que fumam até 10 cartelas por dia. Como vocês podem ver nas tabelas, os afro-americanos têm maior incidência da mesma exposição ao tabaco comparado com os brancos, e os pacientes latinos foram os que tiveram menor incidência, sugerindo que para a mesma exposição ao tabaco, há certos grupos raciais que podem ter maior casos de câncer de pulmão. E quando a exposição é mais massiva, o tabagismo é maior, essas
diferenças parecem desaparecer. Outro problema com relação às diferenças sobre vida a pacientes de grupos minoritários é que há diferenças em relação ao estágio do pulmão no momento do diagnóstico. Como vocês sabem, um dos fatores mais importantes é saber em que estágio se encontra quando há pacientes com tumores localizados podem ter sobrevidas de 70% a 80%. Agora, quando há uma metástase, tem sobrevidas há 5 anos, ao redor somente de 10%. Então, como vocês podem ver no gráfico, nas barras negras e brancas, os pacientes com... Seguinte slide, por favor. Nos últimos anos, houve uma mudança muito grande nas probabilidades de melhorar a sobrevida com pacientes de câncer de pulmão. Houve mudanças no tratamento, com imunoterapia. Houve grandes avanços, mas a grande possibilidade de ter mudanças na mortalidade é o uso do rastreamento com tomografia. Aqui vocês podem ver 2 estudos, um na Europa e um nos Estados Unidos, que demonstraram que o screening de câncer de pulmão com tomografia de baixa radiação diminui a mortalidade por câncer de pulmão entre 20% e 25%. Seguinte slide. Então, é realmente crítico esse momento, assegurar-se que, como se implemente o rastreamento de câncer de pulmão seja de forma equitativa para diminuir essas disparidades e assegurar que todos os pacientes tenham os melhores resultados possíveis. Como está a adoção do rastreamento de câncer de pulmão? Lamentavelmente, é muito lento. Esse gráfico mostra, desde 2013 a 2018, qual a quantidade de pacientes que são candidatos ao rastreamento e que receberam rastreamento no último ano. Somente 17% desses pacientes, ou seja, 1 em 6, receberam o rastreamento de câncer de pulmão, comparado a outros estudos, como a mamografia ou rastreamento para câncer de cólon, que tem uma incidência de 70% aproximadamente. Então, realmente, há muito por fazer ainda no campo de adoção de rastreamento de câncer de pulmão. E, lamentavelmente, em momentos tão precoces de adoção, há estudos que mostram que os grupos minoritários, nesse caso, por exemplo, os afro-americanos, recebem, ou seja, têm menos probabilidade com um paciente branco de receber um screening de pulmão, demonstrando que, desafortunadamente, há uma falta de equidade na adoção dessa tecnologia. Então, nos próximos slides, vou tentar descrever quais são as razões para que existem esses padrões de desigualdade e quais poderiam ser as ações para mudar esses padrões. Tentando entender estes problemas, eu utilizar o modelo conceitual da American Association, que divide os fatores potenciais em fatores estruturais dos sistemas, fatores relacionados aos médicos, ao pessoal da saúde e fatores relacionados aos pacientes. Então, quais seriam alguns problemas estruturais, problemas do sistema? Bom, algo que parece óbvio, mas pode não sê-lo, para poder ter um teste screening, tem que ter acesso a um centro de screening. E, lamentavelmente, os processos que se fazem, que se criem, respondem a fatores econômicos, financeiros, e não aonde realmente estão os pacientes que mais precisam desses procedimentos. Então, do lado direito, é uma posição dos Estados Unidos, que mostra em diferentes lugares como há certas áreas como as que estão mais escuras,
cor marrom, que tem boa relação entre onde estão os cânceres de câncer de pulmão e onde estão os centros de rastreamento, e outros que estão como bege ou verde, que a densidade de câncer de pulmão não está de acordo com o número de centros de rastreamento. Isso também tem relação com os grupos minoritários, porque como vemos outros mapas, onde há muitas regiões onde estão concentrados os hispanos, os afro-americanos, que são lugares onde há pouco acesso para centros de rastreamento de câncer de pulmão, e isso pode piorar a desigualdade no rastreamento de câncer de pulmão. Isso se demonstrou em estudos que demonstram que outro problema é que os guias para determinar que candidato ao câncer de pulmão não se adaptam aos diferentes grupos étnicos. Como mostrei, por exemplo, os grupos afro-americanos tendem a desenvolver câncer de pulmão um pouco antes e com maior exposição ao tabagismo. Então, como mostrou esse estudo, maior porcentagem dos pacientes afro-americanos que têm alto risco de câncer de pulmão, baseados nos seus fatores clínicos e de exposição ao tabagismo, não podem ser eleitos em relação a pacientes brancos. Em relação às atuais recomendações que candidato a screening poderia aumentar ou piorar as desigualdades em relação à detecção precoce do câncer de pulmão. Que elementos podem ter os médicos e os pessoal de saúde? Bom, como eu acabei de falar, o principal fator para mencionar a candidatura para o rastreamento é a história de tabagismo. E aqui, como vocês podem ver, comparados com os brancos afro-americanos e os pacientes hispanos, tem menos probabilidade que o médico, dentro de uma consulta, lhe pergunte sobre tabagismo. E se não tem essa informação sobre tabagismo, automaticamente esses pacientes não vão ser considerados para o rastreamento de câncer de pulmão. Outra barreira é como se faz a decisão para ter o screening. Se recomenda que o paciente e o médico tenham uma conversa para conhecer quais são os benefícios, quais podem ser os riscos de fazer o screening de pulmão, os potenciais benefícios de ter uma sobrevida e os riscos de ter uns falsos positivos, etc., que pode ser não beneficiosos. Então, para guiar esses debates, estão esses instrumentos como os que eu mostro para vocês. O problema é que esses instrumentos são bastante complicados, tem que discutir vários conceitos que não são fáceis, e a verdade é que nenhum deles está adaptado para uma linguagem que pacientes que têm a maior dificuldade de entender termos médicos ou fazer cálculos matemáticos poderiam entender. Então, isso faz com que esses pacientes tenham barreiras a ter debates com relação ao uso do screening de câncer de pulmão e, consequentemente, menos chances de aceitar esse procedimento. E em relação aos pacientes, quais são os potenciais fatores em relação aos pacientes? Demonstrou-se em múltiplas doenças de screening que as crenças e as atitudes com relação à doença ou em relação aos exames diagnósticos têm um efeito muito importante nas decisões do paciente de aceitar ou não um procedimento. E nesse estudo que nós fizemos, comparamos algumas das crenças em relação ao câncer de pulmão e ao screening para câncer de pulmão em pacientes afro-americanos, hispanos e brancos. E como vocês podem ver, encontramos muitas diferenças. Por exemplo, os afro-americanos e os hispanos, 80% deles acreditavam que o câncer de pulmão se espalhava muito rapidamente e que o CT-screen não pode detectá-lo precocemente. Ou, por exemplo,
Mais da metade dos hispanos e dos afro-americanos acreditavam que a radiação pelo screening de câncer de pulmão podia causar o câncer de pulmão, comparado somente com 20% dos brancos. Então, demonstrando que essas diferentes crenças podem ter um efeito muito importante a que um paciente aceite uma recomendação para o rastreamento e se não são abordadas, se são debatidas com os médicos, isso pode ter uma consequência negativa. Outro ponto importante, e que mencionou o palestrante anterior, é para que seja efetivo o rastreamento, tem que ter um tratamento. Com o diagnóstico em si, nós ajudamos o paciente. Então, para que os pacientes se beneficiem, isso tem que ser associado a um tratamento curativo que seja feito depois do diagnóstico. Essa slide mostra a sobrevida de pacientes brancos em relação aos afro-americanos que se diagnosticaram com estágio 1, potencialmente curativo, e como vem, a sobrevida dos brancos significativamente maior. Isso principalmente nesse estudo que tinha mais de 60.000 pacientes, é que os pacientes afro-americanos tiveram menos probabilidade de receber cirurgia em relação aos brancos. Então, mostra que, novamente, não é em como se adota o screening, mas também como é feito o tratamento depois do diagnóstico para assegurar que os pacientes de grupos minoritários tenham resultado positivo. Seguinte slide. Isso, lamentavelmente, demonstramos em outra pesquisa, inclusive com pacientes que participavam de um estudo de rastreamento de câncer de pulmão. Esses mesmos pacientes que tiveram o entusiasmo de participar desse estudo, como vocês podem ver aqui no meio, os homens afro-americanos tinham 20% menor probabilidade de receber um tratamento para câncer de pulmão comparado com os outros. E um estudo que fizemos em Nova York, demonstramos que a falta de confiança ou o temor em relação aos problemas de saúde era um dos fatores que explicava até 30% das diferenças entre os padrões de tratamento dos pacientes minoritários e os brancos. Então, esse é um ponto a tratar e muitas vezes esses pacientes, por experiência de discriminação, têm pouca confiança nos sistemas de saúde. E isso faz com que tenha menos probabilidade de aceitar as recomendações médicas e receber os benefícios de um tratamento. Agora, nós precisamos de uma mudança. Como podemos mudar isso? Como podemos conseguir essa igualdade em relação aos diagnósticos e aos tratamentos? Então, quais poderiam ser algumas alternativas que sejam usadas no momento para melhorar o acesso ao rastreamento de câncer de pulmão em grupos minoritários? Um é que, de acordo aos dados que eu mostrei antes, a diferença dos outros grupos, ao ser candidatos para um screening de pulmão, os Estados Unidos há pouco mudou as indicações. Quanto antes, os pacientes que eram candidatos tinham que ser entre 55 e 80 anos, devido a que muitos grupos minoritários tinham câncer precocemente. Essa recomendação mudou para pacientes entre 50 e 80 anos. Também, como demonstrei, os afro-americanos têm maior tendência a desenvolver câncer de pulmão com menor tabagismo. A indicação agora é: a gente tinha que ser fumantes de mais de 30 pacotes ano, ou seja, uma cartela por dia por mais de 30 anos. Agora, com 20 cartelas anos, ou seja, uma cartela por dia, pelo menos por 20 anos, um paciente seria candidato a procedimento. Isso aumentou em 97% a quantidade de grupos minoritários que são candidatos agora para o screening de câncer de pulmão. Isso aumentou potencialmente
o número deles que podem ser beneficiados pelo Próxima slide. screening. Seguinte slide. Otro grupo hizo un estudio randomizado. Outro grupo fez en lo um que, estudo tomó pacientes onde de grupos tomou pacientes de grupos minoritários a recibir soporte e llamado, os navegador de levou a receber suporte de um navegador de pacientes. Los pacientes. navegadores de pacientes Quem son são os navegadores de pacientes? São pessoas que no tienen un entrenamiento médico, que não têm sino nenhum reciben un treinamento pequeño médico, recebem um pequeno treinamento para ter essa função, que são pessoas da mesma comunidade y que dos se pacientes que hacen um múltiples, uma pessoa interacciones que a con los gente quer pacientes ajudar para e interage com os pacientes para ajudá-los los a completar um navegadores tema. Por ayudan a exemplo, los pacientes a ajuda os pacientes a tomar a decisão de forma compartilhada se queriam le ayudaban a ter ou hacer não um rastreamento, uma triagem, organizar uma visita com o médico ou com o pessoal da saúde para debater sobre screening. que le ordenen un screening y finalmente E, finalmente, ajudava o paciente a organizar a visita para a tomografia, ver algum tema de transporte que era necessário, deslocamento. E como vocês podem ver, os pacientes que tiveram esse apoio com esse navegador de pacientes tiveram maior quantidade de vezes que completaram esse screening de pulmão. Então, essa estratégia pode ser muito boa. Finalmente, uma tecnologia que pode ser um pouco mais cara, mas que pode servir para dar acesso a grupos que estão um pouco mais distantes. Nesse estudo que fizeram, utilizaram uma van que tinha dentro um tomógrafo e o levaram a áreas rurais, onde viviam pacientes com baixos recursos, de grupos minoritários, e demonstraram que conseguiam fazer esse rastreamento do câncer de pulmão para aproximadamente 150 pacientes, demonstrando que essa poderia ser uma política de saúde alternativa para dar acesso a grupos que normalmente não poderiam chegar até centros que possam fazer esse tipo de procedimentos. Então, em conclusão, acho que mostrei bastante informação, desde todos os ângulos, da incidência, mortalidade, estágio diagnóstico. Os grupos minoritários têm piores resultados em relação ao câncer de pulmão. A informação muito forte, mostrando que o rastreamento do câncer de pulmão aumenta a sobrevida e é uma das armas mais efetivas que temos para os nossos pacientes. Por outro lado, como vocês viram, agora na opção de screening de câncer de pulmão, os grupos minoritários têm muitas barreiras para ter acesso a esses diagnósticos. Compartilhei com vocês algumas das potenciais estratégias para tentar diminuir essas diferenças e conseguir que todos os grupos minoritários tenham os melhores resultados no processo de rastreamento de câncer de pulmão. Então, vou terminar por aqui e estou à disposição para responder às suas perguntas no final das apresentações. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor Wisniewski, por essa exposição tão boa. Realmente vemos que temos muito por fazer na região. Ficamos com as perguntas para depois. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao doutor José Fabián Herrera, desde México. O doutor José Fabián é formado pela Benemérita Universidade Autônoma de Puebla, especialista em medicina interna e subespecialista em oncologia médica pelo Centro Médico ABC. Ambas instituições são sedes da Universidade Nacional Autônoma do México. Tem um curso de alta especialidade em oncologia torácica no Instituto Nacional de Doenças Respiratórias. Atualmente, tem também interesse na oncologia de precisão e experiência com terapia dirigida à imunoterapia em câncer. Seja bem-vindo, doutor
José Fabián Herrera. O tema é impacto do diagnóstico precoce e as novas tecnologias. Muito obrigado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Boa tarde a todos. Gracias por la invitación. Obrigado pelo convite, Los organizadores. aos organizadores. A verdade é que há muito por falar, revisar. Eu quero apenas colocar um pouco de contexto de onde viemos, para onde vamos, as dificuldades que temos. Os palestrantes falaram um pouco sobre essas desigualdades, mas podem imaginar que há muitos outros temas para resolver até antes de tentar que isso realmente se torne realidade. Como você sabe, o câncer de pulmão é a primeira causa de morte, segundo os dados recentes do Globocam. A classificação histológica e anatômica são muito importantes e a etapa clínica é o que vai nos dar o pronóstico dos nossos pacientes. Etapas mais precoces podemos ter sobrevivências de até 90% a 5 anos. Em etapas muito precoces, ou vejam como na etapa avançada, etapa 4 pode ser de 0. Atualmente, reconhecemos que essa abordagem inicial para depois entrar na classificação molecular, onde as novas terapias estão mudando a perspectiva e o pronóstico desses pacientes, dando melhores resultados em sobrevivências e melhores resultados também em qualidade de vida com menos toxicidade. O tabagismo é o fator de risco mais importante em todos os casos de câncer de pulmão, tanto de células pequenas e não pequenas, e em cada uma das variedades podem ver que a porcentagem é muito mais alta de participação do tabaco. Porém, há uma porcentagem de pacientes as populações latinas e asiáticas têm uma formação um pouco diferente, que é o fator de risco que tem que considerar os tóxicos ambientais, as doenças inflamatórias, o histórico familiar, alguns fatores estéticos também e outras doenças que também são fatores de riscos importantes no momento de considerar na abordagem, quando tratamos cada paciente. Por exemplo, a América Latina, a exposição à fumaça da lenha ou à combustão de hidrocarbonetos é um fator de risco que está se reconhecendo, mas ainda falta um pouco tratar sobre a dose de exposição e de tempo, e é característico de populações com uma condição socioeconômica mais baixa. Isso é porque é importante falar sobre prevenção e triagem, porque somente 25% temos um diagnóstico precoce e geralmente são pacientes assintomáticos. Porém, no México e em muitas partes da América Latina calcula-se, porque não temos dados tão sólidos como na Europa e nos Estados Unidos, mais de 90% se diagnostica em estágios avançados. No México, em centros de alta concentração, podem alcançar em alguns anos diagnósticos de 65% em estágios avançados, considerando que tem toda a equipe multidisciplinária. Você pode abordar muito mais rápido os pacientes. Isso se relaciona ao fato que o tumor tem sintomas que são difíceis de abordar de forma inicial. Vejam aqui como a etapa se relaciona muito bem com a sobrevivência, com a expectativa de sobrevivência há 5 anos, e esse é o motivo porque um diagnóstico mais precoce poderíamos ter melhores resultados para os pacientes. Temos que definir a tamizagem, então você esteja aplicada sobre uma população para identificar uma doença. Bom, primeiro a população tem que estar sintomática. Quando tem sintomas já não é tamizagem, é diagnóstico. E devemos ir dirigidos a diminuir o risco de morrer por determinado câncer. Então, é importante mencionar a população que são assintomáticos e o risco que queremos diminuir. Câncer de pulmão está câncer de mama, que tem mais história,
que se iniciou essas estratégias do câncer de colo, onde a redução da mortalidade, agora que estamos vendo, não é tão superior ao que nos está oferecendo a tomografia de baixa dose, a mastografia não é uma redução global, porque sim, varia de uma idade para outra. Não é mesmo uma população de 40 a 59 ou de 60 a 70 no mesmo impacto, mas de forma global a redução da mortalidade é de 30%. A colonoscopia, como uma das estratégias de triagem de câncer de colo, e também temos aqui a redução de mortalidade. O que temos do rastreamento do câncer de pulmão? Não devemos esquecer que vemos de estudos muito negativos, de onde não houve um impacto na mortalidade de câncer de pulmão. Obviamente, o método, a radiografia de tórax, a citologia de expectoração, combinação de ambos, ou como esses dois grandes exemplos, onde se incrementou a incidência e o número de reações, mas não geraram um impacto na mortalidade. Nos anos 90, a tomografia de baixa dose descreveu uma melhora para poder identificar lesões em etapas precoces. Tem um protocolo radiográfico diferente. A tomografia de tórax convencional não tem contraste, tem uma menor radiação, que é importante. E os primeiros estudos diziam que era superior para a detecção de lesões e o diagnóstico de etapas precoces, mas ainda sem poder provar um impacto na mortalidade. Atualmente, dividimos assim, porque não somente os estudos, tem vários estudos de rastreamento que não são concluintes e que não podem definir no impacto na mortalidade, mas temos que reconhecer que vários estudos não têm o poder estatístico suficiente para definir se há um impacto ou não. Então, em alguns não há um benefício concluinte. Finalmente, o NLCT e o Nelson, que são os estudos que já mencionaram, são estudos que têm o poder estatístico para definição, mas cada um tem suas peculiaridades. O NLCT se publicou em 2011, se incluíram mais de 53 participantes, com esses critérios de inclusão, que foram os primeiros critérios que se definiram para o rastreamento de câncer de pulmão. O protocolo era que sejam aleatorizados 3 rondas anuais de tomografia de baixa dose. Esse estudo mostrou uma redução de 90% na mortalidade do câncer de pulmão e um 6,7% de mortalidade, porque existiam muitos falsos positivos e muitos procedimentos necessários por lesões que eram incidentais e que não eram câncer de pulmão. Então, ainda que era um estudo que tinha dados positivos em relação à mortalidade, não estava tão claro e não se adotou tão facilmente, porque havia muitas perguntas sobre qual era o melhor screening. O Nelson, o que tentou fazer foi melhorar esses critérios. E como consegue essa metodologia? Aqui incluíram mais de 15.000 participantes, uma proporção, quase 2.600 mulheres com esses critérios de idade, que tinham suspendido aqui entravam 4 rondas ao tempo zero, primeiro ano, ao terceiro ano e ao quinto ano e meio. Além disso, tinha umas regras volumétricas que não tinham sido usadas antes, que o faz ainda mais complexo, mas conseguiram demonstrar uma redução de 24% da mortalidade por câncer de pulmão há 10 anos iniciada a tamizagem. E existia um impacto maior nas mulheres, alcançando 33% entre as participantes femininas. Então, essa metodologia e essa estratégia é importante. Se eu quisesse comparar um pouco para dar perspectiva, a mastografia já se faz de forma muito mais habitual. Aqui tem uma tabela da força de trabalho
más fácil para explicarlo a los pacientes. Aqui é muito mais fácil para explicar aos pacientes. Se eu convidasse 1.000 pacientes, 1.000 mulheres entre 40 e 49 anos, a realizar uma citografia de maneira anual, veria que todas as azuis são positivas, todas as outras negativas. Todas as pacientes positivas, que são quase 300 pacientes, 43 teriam biópsias que são innecessárias, 7 seriam diagnosticadas com câncer, 3 serían tratados por un cáncer que no los hubiera matado y una das quais 3 seriam tratados por um câncer. si lo comparo con la tomografía de baja dosis, Se eu comparo com o TAC de baixa dose, se convidasse 1.000 participantes por ano, podem ver que os azuis são aqueles que têm um estudo positivo, ou seja, que o estudo tem uma normalidade que vai levá-lo a algum procedimento. Desses que estão positivos, 7 desses vão ter causas de câncer que não iam causar nenhuma dano. 3 vão ter complicações do procedimento, 1 vai morrer pela complicação e 3 vão salvar sua vida pela triagem. Então, não somente se reduz a mortalidade, mas também temos que ver quantos vamos beneficiar. Os critérios aqui da NCCN, da Força de Prevenção, se variam um pouco, já melhoraram, já incluem pacientes que estão com mais de 50 anos. Então, essa população é uma população praticamente que deriva de populações caucásicas, onde eram pacientes fumantes caucásicos. Então, todos os pacientes e algumas minorias que não se representam tanto aqui, mas esses pacientes são os que têm uma evidência de que há uma diminuição da mortalidade. Eu já falei que existia fatores de risco, não a radioterapia externa, a exposição à fumaça de lenha, outros tóxicos ambientais, onde não temos informação suficiente para definir que há um benefício. Obviamente, ali temos que usar o critério clínico. Se o paciente tem vários fatores de risco, mas não é tão contundente como a informação que neles são de que são populações que são fumadores, ou fumantes. Quais são os possíveis riscos e benefícios que temos? Obviamente, os riscos é que podemos ter detecção de lesões indolentes, qualidade de vida pode ser afetada pela ansiedade e pelos falsos negativos e falsos positivos, as complicações físicas, procedimentos e provas necessárias, pois a radiação, que ainda que seja uma radiação que é inócua, e que não vai produzir um dano, isso na maioria dos casos, não podemos assegurar tudo. E os custos, não é o mesmo que a mamografia, Papa Nicolau, inclusive a colonoscopia, que um TAC de baixa dose. Que benefício? Diminuição da mortalidade por câncer de pulmão, a qualidade de vida. Deveria melhorar-se uma redução da morbilidade relacionada com a doença ou pelo tratamento e da carga psicossocial e potencialmente a avaliação de outros riscos ocultos, como câncer renal, aneurismas, câncer de mama. Temos vários desafios, os falsos positivos, ainda temos que considerar qual a melhor estratégia para poder diminuir os falsos positivos e evitar o sobrediagnóstico e a pouca participação. Há vários exemplos e várias tentativas no mundo de melhorar a implementar de forma mais apropriada os métodos de screening. Os europeus têm maior avanço em tudo isso, eles já testaram a nível regional vários estudos pilotos em que se levam o rastreamento às populações, assim como mencionaram, de levar um tomógrafo móvel, eles já fizeram, levando para outros lugares, mostrando que isso pode apoiar as comunidades. Para vocês poderiam me perguntar, e na América Latina, como está tudo isso? Na América Latina temos uma incidência de doenças como tuberculose, como outras doenças infecciosas que podem nos dar outros dados na tomografias que são muito complicadas de diferenciar com lesões tumorais ou não. Esse é o exemplo brasileiro, o estudo BREL 1, que não tem o mesmo número de pacientes,
Bom, a população não é a mesma. Nas que incluíram quase 800 pacientes. Então, o que demonstraram é que somente 3% que teve uma biópsia, apesar da alta prevalência de doenças granulomatosas, o número de falsos positivos não se elevou. E aqui vemos o resumo de todos os estudos de screening e a taxa de positivos, que vai mais ou menos 38%, número de fase 40%. Vejam o número de câncer de pulmão. Então, pode vislumbrar que poderíamos adiantar um pouco mais, sem tanto medo a essas doenças granulomatosas. Por que é importante isso? Não há ideia falar de tratamento, mas como mencionava, haverá opções de tratamento. Esse é o caso do Estudo Pacific, que estão abordando pacientes com estágio 3. Isso vai indo para etapas mais precoces. Aqui eles viram a melhoria dos 28% e já está apresentando os estudos de imunoterapia. Isso foi em setembro, onde pacientes com estágio 1 e 3A, depois da quimioterapia, vão ver o resultado positivo ao adicionar a imunoterapia como uma manutenção durante um tempo. Então, cada vez mais teremos mais pacientes. Então, que o screening... Uma palavra sobre biópsia líquida é um teste no sangue onde tentamos identificar o DNA tumoral, que possa nos dizer que há um tumor que está liberando o DNA, a circulação já está se utilizando para o segmento e com algumas mutações pontuais. Pode ser obter esse tipo de DNA tumoral das fezes, do líquido urinário, de onde mais informações, material genético podemos obter, é do sangue, que é onde tem se desenvolvido detectar o DNA, também células tumorais circulantes, que lamentavelmente não termina de ter a informação suficiente para levar à prática, mas o DNA circulante é algo que se faz no dia a dia. Isso nos pode levar a avaliar a evolução da doença durante o segmento. Por isso, tentou-se levar isso à parte mais precoce, e a screening pode encontrar que meses e anos antes que tenha uma lesão tumoral, pode-se encontrar o DNA tumoral circulando, que poderia nos levar a uma abordagem um pouco mais intensa. Não temos informação de como seria a melhor forma de complementá-la. A tecnologia ainda não está pronta, já está sendo testada, e há evidência de que isso vai funcionar nos próximos 5 a 10 anos. E, evidentemente, isso fará mais complicado como vamos implementá-lo. Quais são os desafios? Além da situação adequada, há modelos matemáticos que podem nos ajudar a selecionar melhor a população, mas isso tem que ser validado ainda. Como chegamos da teoria para a prática? Já temos estudos, temos os métodos, temos a tomografia, como levamos isso para a prática? Isso que levamos para a ciência de implementação. Nós estamos aqui, nessa fase aqui da eficácia, temos evidência da eficácia, temos estudos muito sólidos que nos dizem que sim, funciona. Temos que levar para pragmatismo, onde temos que aplicar de uma população e, finalmente, e adaptá-los para o uso e a distribuição de todos. Se não nos focamos nos estudos de implementação, nunca vamos conseguir levar a ataque de baixa dose do ensaio clínico de fase 3 aos nossos centros comunitários para atender aos nossos pacientes. Porque nós estamos tentando buscar quais são os desafios que temos em levar esse tipo de estratégias e de novas tecnologias até o paciente que está de pé. Temos que ver os desafios que temos, as limitações que temos, o pouco conhecimento que temos, desde a parte médica e, obviamente, do que podemos nós adiantar.
Recentemente se apresentou o esforço que tem os brasileiros por adiantar o screening no Brasil. Temos uma pequena pesquisa onde vemos algumas características de como está o câncer de pulmão no diagnóstico precoce, opção de tratamento, e vejam o número. Eles colocaram num código de colores como que vermelho estamos mal, em verde que está bem e amarelo é que estamos fazendo alguma coisa. Eles também estão implementando o tomógrafo móvel para poder levar o tomógrafo às localidades mais longe, porque o Brasil realmente é um país continental, e estão estabelecendo os pilares pelos que se vão estabelecer um programa de screening no Brasil como um modelo. Eu conheço 2 exemplos no México, onde os hospitais de alta concentração, institutos especializados na gestão de câncer de pulmão, estão fazendo programas de screening. O problema é que é só para mostrar que funciona um pouco e tentar convencer as nossas próprias autoridades, sociedade civil, que devemos fazer algo diferente. E não somente entregar isso a centros especializados, mas levar isso para centros mais comunitários. Há muitos desafios, especialmente na América Latina, onde o recurso não é abundante, onde precisamos melhor informação e melhor qualidade para escolher a população que mais precisa ser beneficiada. O câncer de pulmão é a neoplasia com mais mortes no mundo, é uma doença heterogênea, pode ter muitos fatores de risco, sendo o consumo de tabaco principal. Entre estágios avançados, o objetivo é paliativo, etapas precoces, a cura. Por isso, o objetivo de querer procurar os diagnósticos precoces com a tomografia de baixa dose, que sim reduz a mortalidade entre 20% e 30%. Ainda temos que resolver muitos pontos na sua implementação. Eu espero que as fundações participem nesse processo de implementação, implementar essa tecnologia nos pacientes. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Excelente apresentação. Gostaria de convidar a todos os palestrantes e abrir a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado ao doutor José Fabio Martínez Herrera, ao doutor Wisniewski, ao doutor Peters, que continua conosco, e ao doutor Bottori, que teve que sair. Abrimos a sessão de perguntas, se alguém quiser consultar algo, se não, cedemos a palavra ao Dr. Peters para que ele possa nos comentar o que achou de tudo isso. Eu gostaria de perguntar algo, mas desculpa, não sei como erguer a mão. Obrigada. Meu nome é Tatiana. Tatiana, por favor, me diga qual é o seu país, o seu nome e a pergunta. Meu nome é Tatiana. Pergunta. Meu nome é Tatiana. Eu sou de um grupo de pacientes do Chile. Então, estamos trabalhando em programas de screening precoce para o câncer de pulmão, e a minha pergunta é: o que opinam vocês que seria ou teria o maior impacto para trabalhar, educar os pacientes sobre os sintomas que vocês nos mencionaram, que eram muito diversos, ou educar os centros de saúde familiar local, para que possam reconhecer os sintomas dessa doença de uma forma mais precoce? Se vocês pudessem sugerir desde a experiência das pesquisas que nos mostraram, por favor. Obrigada. Obrigada, Tatiana. Acreditamos que deve haver uma combinação. O público geral deve ser consciente dos importantes sintomas respiratórios. Realizamos confianças relacionadas com a tosse. Esperamos que isso atraia a atenção dos médicos e profissionais de saúde, e esperamos que eles realizem
as pesquisas necessárias, va a tener un gran impacto. isso terá um grande impacto, porque quanto antes se diagnostique alguém com tosse relacionados com câncer de pulmão, melhores serão as opções de tratamentos e resultados, mas também temos que lembrar que o câncer de pulmão, na maior parte do seu desenvolvimento, não produz nenhum sintoma, e é ali onde a triagem e o rastreamento do câncer de pulmão nas populações que podem ser escolhidas complementa esse diagnóstico. Então, acredito que devemos fazer ambas as coisas. Fazer uma sem a outra não teria muito sentido. Gracias, Dr. Peters. Obrigada, Dr. Peters. Perdón, Desculpem, eu gostaria de fazer um comentário. Estou totalmente de acordo. Precisamos de uma abordagem combinada de educação, tanto da população como dos médicos, mas eu gostaria de destacar que nós, pelo menos no México, sim podemos identificar que os médicos que praticam medicina geral, às vezes não têm o conhecimento adequado para diferenciar rapidamente um paciente que tenha um risco incrementado de câncer de pulmão quando tem sintomas. A média de diagnóstico se identifica depois de meses, depois que se identifica um paciente com tosse crônica, para que o paciente comece com uma abordagem diagnóstica, ainda que há um esforço por dar informação à população. Eu também falaria sobre a educação apropriada ao médico de primeiro contato, porque eles podem identificar melhor os sintomas desses pacientes, identificar pessoas na população que tenham um risco incrementado das características clínicas. Não somente porque fuma muito, mas também por outros temas como a exposição ambiental, exposição pelo trabalho. Então, se tivéssemos dinheiro para tudo, eu diria, sim, claro, temos que fazer a todos, temos que educar a todos, mas se não temos essas possibilidades, eu focaria primeiro nas populações e os médicos de primeiro contato. De acuerdo. Temos uma pergunta. Tatiana, para darle el pase luego a Ignacio. Tatiana, gostaria de comentar algo ou falamos com o Ignacio? Não, muito obrigada. Muito obrigada. Muito clara as respostas. Ignacio, por favor, o seu país, o seu nome e a pergunta. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado. Vocês, meu nome é Ignacio Servino. Eu trabalho na Fundação de Pacientes de Câncer de Pulmão da Argentina. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Juan Vinivesky em relação ao... Nós participamos do processo de formação de equipes de atendimento primário em relação aos fatores de risco, pacientes de câncer de pulmão, mas muitas vezes encontramos com que, dentro das barreiras de acesso, algumas que se mencionaram, o sistema não habilita porque considera ataque de baixa dose como uma intervenção de alto custo. Então, qual seria a estratégia para começar a passar essas barreiras, para que os médicos sejam aliados, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, porque eu acredito que a barreira que tiveram que passar foi semelhante à que nós temos agora. Obrigada pela pergunta. Eu tenho um pouco de problemas de som, não sei porquê. Perdi um pouco da comunicação. Você, acho que ele está falando um pouco sobre o custo, o que pode ser feito para ajudar os pacientes a assumir o custo. Repetimos a pergunta. Ignacio, desculpe, poderia repetir a pergunta? Muitas vezes nos encontramos com a barreira de que ataque de baixa dose é considerado uma intervenção de alto custo, então é pouco acesso que os médicos de atendimento primário têm para recomendar esse estudo. Então, qual foi um pouco a estratégia nos Estados Unidos para poder incrementar a quantidade de tomografias?
Sí, muchas gracias. Muito obrigada. Agora sim, Sí, es un entendi problema bem. que certamente Bom, é um se problema ha que afectado acá en los Estados também Unidos, se enfrentou nos Estados Unidos desde que desde que há um tema los Estados Unidos, que nos Estados Unidos, una vez que las recomendaciones de la Preventive Task Force hicieron uma vez que as recomendações da Preventive Task Force se fizeram, há uma obrigação dos seguros de saúde, tanto os privados como públicos, de cobrir o screening de câncer de pulmão. Então, todos os pacientes que têm o seguro, que não são todos, mas há um segmento bastante grande. O screening está coberto por política nacional. Continua havendo um grupo que não, e isso cria uma barreira clara. Lamentavelmente, há duas estratégias. Montar programas de screening que faz com que o custo-benefício seja menor, isso faz com que os custos sejam menores, porque se faz a maior quantidade de pacientes, mas além disso, há uma certa parte que é uma parte de política nacional, de que tanto as seguradoras nacionais como privadas tenham esse mandado de cobrir o câncer de pulmão. Obviamente, em países com menores recursos, isso é uma tarefa bastante complicada, mas outra coisa a considerar neste processo é que o custo maior não é o teste inicial, mas é o custo, como disse o Dr. Martins Herrera, todos os custos, as pesquisas e os custos do tratamento também do câncer de pulmão. Então, acho que é um problema que não está nem bem resolvido nos Estados Unidos, totalmente de acordo com você, que é algo crítico conseguir que exista uma adoção e que a população possa ter acesso a essa tecnologia. Obrigado, doutor. Alguma outra pergunta? Carla, ¿podría añadir algo Carla, a esta gostaria respuesta de desde adicionar algo desde uma perspectiva global? el valor del screening O valor do screening do câncer de pulmão é agora muito maior. en los últimos 10 Nos años? últimos 10 anos, houve mais tratamentos para câncer de pulmão. Há 20 anos, havia cirurgia, havia quimioterapia, que não funcionava muito bem. Os pacientes com câncer de pulmão morriam rapidamente. Agora, como parte da nossa campanha, queremos que os pacientes com câncer de pulmão de qualquer lugar tenham o mesmo acesso ao financiamento de atendimento de saúde com um seguro público ou um seguro privado, assim como o câncer de próstata, o câncer de mama. Isso é caro. Os outros cuidados de câncer de pulmão são caros. Se o público paga os custos do atendimento de saúde ou se o seguro privado os paga, o screening de câncer é muito mais econômico. Nossa ampla campanha para screening deve ir em paralelo com uma ampla campanha com um acesso equitativo a todas as formas de tratamento do câncer de pulmão. Diferentes países têm diferentes economias e podem permitir-se diferentes medicamentos, essa é a realidade. Mas nenhum país deveria financiar tratamento de câncer de mama sem dar uma devida importância e não financiar o câncer de pulmão. É uma questão de equidade. E sobre o papel das equipes multidisciplinárias na detecção do câncer de pulmão, na detecção precoce, qual que é a opinião global, doutor?
Para obter os benefícios Para obter os benefícios de um programa de screening de câncer de pulmão, é necessário uma equipe multidisciplinária de especialistas, é necessário uma equipe de especialistas em raio-x, radiologistas, para fazer as biópsias adequadas. um médico que possa fazer as biópsias adequadas para obter a resposta correta. Precisamos de patologistas para que digam a tempo quais são as características moleculares do tumor. Pelo menos precisa-se de cirurgiões, radiologistas e pneumologistas para fazer o diagnóstico. Isso é o mínimo. E um bom patologista, porque algum desses tumores podem aparecer precocemente. Isso é o mínimo. Mas também é importante encontrar os pacientes para convencê-los de que o programa de screening é bom para eles. De forma simples, esse seria o núcleo da equipe. Dependendo de outros recursos, podemos acrescentar mais especialistas, mas eu acho que essa seria o núcleo. De acuerdo. Hay un comentario Um comentário de Ignacio novamente. Ignacio? Sí, por favor. Sim, muitas vezes ouvimos que o sistema de saúde encarece o seguro das pessoas quando se reconhecem como fumantes. Isso pode ser também uma barreira, pode ocultar fumar. Não sei se, acho que em Estados Unidos o custo de cobertura de seguro, quando eles se declaram fumantes, também aumenta o custo do seguro? O que vocês fizeram? Sí, no sé si la pregunta es a mí, pero con respecto a la política de Estados Unidos, Sim, con respecto un tema, obviamente, un comentario súper o comentário super importante. En realidad, los Estados Unidos Na verdade, nos Estados Unidos, isso se resolveu com uma nova lei que proíbe a seguro de saúde colocar barreiras por doenças persistentes ou exposição, etc. Então, agora, não é uma barreira nos Estados Unidos, mas claramente, comentário totalmente válido, não sei como em outros lugares, mas problemas como o que você menciona fez com que se desenvolvessem políticas nacionais que proibissem isso. Dos estudos genéticos, se alguém tem fatores de risco genético. Então, estou de acordo que é um tema super importante que requer legislação nacional. Complementando a verdade que é verdade, os seguros, especialmente os seguros privados, eles colocam um custo diferente nessa tabela do seu risco devido aos seus antecedentes. Então, desde que incrementam o custo pela idade, tem maior probabilidade de ter uma doença crônica, como também o fato de fumar e chegar ao extremo de que se você tem uma mutação como BRCA, incluso negar seguro, porque se seu risco de ter uma neoplasia, dependendo da mutação, vai ser muito alta, então podem negar o seguro. Então, eu ouço o que acontece nos Estados Unidos, que já começaram a regular esse tipo de situações. Acho que tenho quase certeza que na América Latina quase não deve existir isso. Eu ouço isso de paciente em paciente, de paciente em paciente, lamentavelmente não há confiar entre ele e você, na sua relação médico-paciente, mas de forma global, ao nível macro, é que eu vejo o número de pacientes para ter como o benefício de screening é muito complicado poder ter esse nível de confiança tão profundo. Agora, esse outro tema, o tema da discriminação, o câncer de pulmão por sempre teve um preconceito por antecedentes de tabaco, porque o sistema de saúde que tem que fazer esse planejamento de uma perspectiva global e que tem muitos problemas de saúde por resolver, especialmente os serviços de saúde social,
no lo dicen, no hay evidencia. Não há evidência escrita, mas vão dizer, bom, é uma doença que eles acabaram causando, que eles causaram ao ser fumadores. Então, eu vou investir mais neles do que em outras doenças. Então, vemos que existe um preconceito com os pacientes com câncer de pulmão simplesmente por um antecedente de tabagismo. E há alguns anos, inclusive, houve uma tentativa de definir os casos de câncer de pulmão sem tabagismo. Identificaram que essa linguagem incrementa ainda mais a brecha de preconceito entre os pacientes que fumaram e não fumaram. Então, é muito mais complexo que simplesmente selecionar por risco, senão que, além disso, temos como na mente um preconceito de que estão dando um atendimento menor a esses pacientes pelo antecedente de tabagismo que tiveram. Gostaria de fazer uma pergunta final aos três palestrantes. No contexto de que somos organizações de pacientes dos países da região, que estamos aqui, qual seria o seu conselho em relação a que nós possamos realizar ações pontuais para que os governos, para que o sistema de saúde possam melhorar a abordagem do diagnóstico precoce do câncer de pulmão? Dr. Martínez, por favor. Tem um papel muito importante na história. Temos vários exemplos de como as fundações que apoiam esses pacientes levaram uma força e lhes deram uma voz a esses pacientes que estão em risco de padecer ou que padecem uma doença como câncer de pulmão. Por exemplo, pacientes com HIV ou pacientes com câncer de mama, que às vezes o paciente de forma individual é muito difícil que ouçam a sua voz, que o governo ouça a sua voz, o seu sistema de saúde, mas levar essa voz deles e fazer isso público, fazer campanhas de difusão massiva sobre essa informação, é o primeiro passo apenas para comecem a levantar uma voz, uma força que leve a opinião pública, que também se some a essa causa. E existe uma pressão desse sentido aos governos, especialmente considerando, como dizemos que em cada país tem regras diferentes, sistemas de saúde diferentes, que sim, muda um pouco o jogo, se é que vamos poder aplicar esse sistema de screening ou não. Dr. Guzniewski, por favor, a mesma pergunta. Sim, claro. Sim, eu creio que estou totalmente de acordo com o Dr. Martínez Herrera sobre o tema de ativismo. Estar presente, demonstrar o impacto de saúde pública. E segundo, combater o preconceito. A medicina já avançou tanto nisso, e muitas das pessoas que, ou das coisas que se consideravam como adição, como problemas de doenças que as pessoas têm, pessoas que eram aditas ao álcool, aditas ao tabaco. Não é uma questão de culpar as pessoas, mas de ajudá-las. E o nosso melhor aliado de um senador, deputado, que tenha um familiar que teve ou tenha câncer de pulmão, para que possam saber o que é essa doença e possam ser aliados na causa. E outro tema também é ver a causa e efetividade, as atitudes com relação ao câncer de pulmão, às vezes o tratamento, como a estratégia que tomamos agora, as estratégias de prevenção, de combater o tabagismo e tentar que seja detectada de forma precoce, a longo prazo acaba sendo mais barato e gerando menos custos. Dr. Matthews Peters, por favor, se puder nos aconselhar de uma forma de que somos organizações de pacientes querendo melhorar o sistema de saúde para nossos pacientes, dos nossos países. Sobre esse tema, o que poderia nos dizer?
Em primeiro lugar, o controle do tabagismo tabagismo é importante, inclusive se o câncer de pulmão não existisse. Também para as doenças cardíacas, o controle do tabagismo é necessário em qualquer caso. Em segundo lugar, em muitos dos seus países, sei que a maioria das pessoas que foram diagnosticadas com câncer de pulmão nunca fumaram ou já deixaram. O controle ao tabagismo não te ajuda se você já deixou, então creio que é necessária uma ampla aliança entre pacientes de câncer de pulmão que nunca fumaram ou que fumaram antes e que talvez o deixaram. Uma ampla aliança que trabalhe junta para criar um entorno que apoie e promova associações de câncer de pulmão. Todos estamos aqui juntos. Estamos nisto juntos. Uma mulher de 55 que fumou 40 anos e que começou aos 15. Eu não quero que me digam o que vocês fizeram quando tinham 15 anos, mas com certeza nenhum de nós éramos perfeitos quando tínhamos 15 anos. Alguns começamos a fumar e viraram aditos, e então acho que é necessário uma aliança grande de pacientes. Falem com os jornalistas, façam lobby com o governo, comentem suas histórias nas redes sociais para mudar toda a atmosfera das pessoas diagnosticadas com câncer de pulmão. Perfeito. Bom, falando um pouco sobre tudo que conversamos, podemos concluir, como disse o Dr. Martínez, que a difusão massiva da voz dos pacientes e do que pedem os pacientes pode fazer que isso gere muita força e que se some muitas pessoas na nossa causa. O Dr. Guineveski nos disse que devemos combater esse preconceito e que demonstremos o custo-efetividade e poder levar aos nossos governos um pedido comprovado por evidência científica de que o screening e o diagnóstico precoce acaba sendo mais barato do que tratar pacientes que foram diagnosticados mais tarde. E o Dr. Peter nos diz de que o controle ao tabagismo é importante de qualquer forma, não somente relacionado ao câncer de pulmão, e que devemos falar com jornalistas, líderes de opinião, formadores de opinião, para gerar esse movimento que apoia cada uma das organizações de poder melhorar a abordagem no câncer de pulmão nas nossas regiões. Eu gostaria de agradecer novamente aos palestrantes, em primeiro lugar, a cada uma das organizações que esteve aqui conosco, e não gostaria de terminar sem antes agradecer de forma muito especial aos membros da União Latino-Americana contra o Câncer de Pulmão, fundadores, o Instituto Oncovia do Brasil, a Fundação Simón, a Nasovi de Costa Rica, a Associação Heróis de Esperança, a Aliança de Pacientes do Uruguai, a SONAPAC, Fórum Nacional do Câncer, FUPEC e Esperantra. Muito obrigada por ter compartilhado este conhecimento esta tarde e nos vemos na próxima palestra. Muito obrigado, boa tarde a todos.